Signo de Virgem, leituras dos dias 31 de março até dia 7 de abril. Virginianos, como vocês estão? O que está acontecendo? Signo de Virgem, energia para virginianos. Energia para virginianos. Vamos lá. Signo de Virgem. Nossa, tem uma possibilidade de volta, tem uma possibilidade de alguém vir atrás de você para ter uma conversa, algum relacionamento que houve aí um desentendimento, brigas, muita insegurança, muita inconstância. Tem grandes possibilidades aí de alguém acabar procurando vocês para pelo menos talvez uma última tentativa para ver se existe a possibilidade de volta, sabe, alguma dúvida. Então que pode ser alguém do passado, não talvez o teu último, tá? Mas assim, alguém para trás. Pode ser que alguém do teu passado tenha se separado e lembra, porque eu vejo uma pessoa do passado que poderia ter sido o teu relacionamento sério, né? O teu casamento, um relacionamento sério. Lembrando muito, parece que houve uma escolha, essa pessoa ela pode sim ter escolhido ficar com outra pessoa, tá? Conscientemente pode ter feito uma escolha entre você e uma outra pessoa, escolheu a outra e deu muito errado, tá? E aí agora vem, porque tem essa dúvida, caramba, né? Eu escolhi errado, deu tão errado, parecia que estava tão certo, então eu vou tentar para ver com o virginiano como que seria essa história. Eu acho que vocês podem sim ter a oportunidade de viver uma coisa do passado, nem que seja para esclarecer, será que eu quero? Será que isso aqui seria legal para mim? Poxa, será que essa história, sabe, assim, talvez pôr um ponto final nessa história, talvez resolver algumas questões a ver com desentendimento, tá? Aqui coloca muito desentendimento, pode ser que tivesse uma relação que tinha muita briga, muita desconfiança, muita desarmonia. Então, pode ser que seja uma conversa simplesmente para vocês esclarecerem, tirarem da frente de vocês essa história como uma realidade. Mas aqui está falando como se pudesse também ser, no caso, como se fossem dois casais. Só que um deles teve uma história com o outro do passado. Então, enquanto essa história não se resolver, parece que assim as relações atuais elas não vão para frente, porque fica aquele dilema ali, tá? Então, em alguns casos, alguém que está vivendo uma história até pode estar considerando, ok, eu estou num relacionamento, mas eu não estou bem. Eu não estou bem, e fica pensando e lembrando de como teria sido com esse virginiano. Então pode te procurar para resolver, dependendo do que vocês viverem, como se de repente vocês pudessem ou tentar de novo, ou pôr uma pedra em cima dessa história, tá? Então quem tem aí esse tipo de sentimento, né, de que eu gostaria de ter essa última conversa, para mim tem sim grandes possibilidades de alguém estar pensando muito em vocês e da tal relação que ela está vivendo não estar sendo uma relação boa, tá? É como se fosse uma pedra no meio dessa situação. Se for ao contrário, você que está num relacionamento, mas você não esquece alguém do passado, dá no mesmo, tá? É como se você tivesse essa oportunidade para ver o que vai rolar aí entre vocês, tá? Um dos casais não vai seguir adiante, independente se houver a volta com você ou não, um dos casais não vai seguir adiante. Outros pode ser que sim, tenha muito ego no meio. Então, de repente, um de vocês até quer a volta, mas não quer a volta porque ama, quer a volta porque quer se vingar, porque de alguma forma sente que eu preciso passar a régua nessa história, então eu preciso terminar com isso, então eu quero terminar essa relação.
Então, sim, tá? Quem tá buscando isso, eu não tô nem falando de mérito, tá? Não é a minha opinião sobre o que você deve fazer ou não, até porque a vida é de vocês. Mas aqui tá colocando que sim, vem essa oportunidade de vocês resolverem alguma coisa do passado, um relacionamento aí do passado. Carta de Virgem, ao mesmo tempo, está colocando muito empecilho emocional na cabeça de vocês. Pode estar atrapalhando muito as questões profissionais, pode estar atrapalhando muito você. É como se você tivesse estacionado, tá? Parado no mesmo minuto, no mesmo segundo, numa mesma situação. Então você tem que andar, você tem que se mexer, você tem que prosperar. Vocês têm excelentes oportunidades de um relacionamento novo, que não tem nada a ver com essa energia do passado, tá? Tem aí uma pessoa nova que, se não entrou, tá para entrar na vida de vocês. E, gente, parece uma energia muito melhor, sabe? Alguém bacana, alguém legal, alguém para crescer junto, alguém para desenrolar, sabe? Sem o peso do passado, sem, ai, aquele monte de briga que vocês tiveram, aquele monte de desentendido, sabe? Porque fica aquela coisa cansativa, né? De ficar DR, né? Ai, que horrível. Então, aqui está colocando muito como se iniciasse um novo projeto para vocês e está pedindo para o virginiano olhar, tá? Em vez de você ficar plantado esperando alguém do passado, se esse é o caso, o teu caso, olha em volta, porque já tem gente bacana aí por volta de vocês e que teria total energia nova, tá? Energia de renovação, energia de alegria, energia de começar uma história nova, algo muito bom e algo que tem grandes possibilidades aí de prosperar, de florescer, de, nossa, até uma vida totalmente diferente da que você tinha. Então, vale muito a pena você olhar nisso, mas ao mesmo tempo também está falando do sentido financeiro, tá? Vocês estão muito voltados para a parte do emocional, ou alguma coisa que vocês não engoliram, uma história que vocês não engoliram. E aqui também está falando de oportunidades novas que devem estar surgindo dentro do profissional, tá? Uma promoção, uma melhora dentro do trabalho, um trabalho novo, alguma coisa assim. E aqui está falando, não perca seu tempo muito com o emocional. O emocional vai se resolver, mas olha para o teu profissional, porque você pode estar perdendo muitas boas oportunidades enquanto você está olhando para um lado só ali fixo, está olhando aquele micro, né? Aquela situação, tem muita coisa em volta de vocês que, assim, tem tudo para dar muito certo, tá? Valeria muito a pena você olhar para o novo, inclusive possibilidade de viagem, possibilidade de ganhar dinheiro, possibilidade de se divertir pra caramba, tá? Tem grandes chances de você começar a ter convites para shows, para eventos, talvez até pelo próprio trabalho, tá? Ou amigos do trabalho, oportunidades muito legais de você viajar, de você conhecer lugares diferentes, que seria bem bacana. Aqui tá falando para o virginiano expandir a sua mente, tá? Aproveitar coisas novas, olhar para o novo, deixar o que não deu certo para lá, sabe? Mesmo essa pessoa voltando que nunca te esqueceu, alguma coisa que marcou demais, tem que ver se vale a pena. Às vezes aquela ilusão, né? De e se eu tivesse vivido aquilo, tem que ver se vale a pena. Não vou falar nada, mas assim, se abra para o novo também. Aí, se acontecer do antigo vir e você ainda se vê vinculado, é uma coisa. Mas se permita conhecer o novo, tá? Expandir, florescer, para você ter certeza. Se você não está voltando para esse simplesmente porque eu quero, por ego, por teimosia, ou sei lá pelo quê. Voltar para o antigo talvez seja amor, tá? Mas aqui tá colocando possibilidades muito boas para vocês. É isso, queridos. Gratidão. E aqui também fala de fofoca no trabalho, tá? Pessoas que olham muito para você como se você fosse um bichinho muito diferente deles ali, e aí eles não te entendem e tem muita fofoca, tem muito comentário a teu respeito, como se você não fosse da mesma espécie deles, como se eles fossem diferentes de você. Então eu vejo muita gente falando de você, bem ou mal, talvez porque não te compreendo, até mais mal do que bem, mas é uma curiosidade muito grande sobre o virginiano, tá? É isso, queridos. Gratidão e até a próxima.